Bem-vindos a este espaço de entrevista com Dom Jorge Ortiga. Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga nasceu a 5 de março de 1944 em Bruf, no concelho de Famalicão, no distrito de Braga. Frequentou os seminários de Braga entre 1955 e 1967, tendo sido ordenado sacerdote a 9 de julho de 1967. É licenciado pela Faculdade de História Eclesiástica na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Em 9 de novembro de 1987, o Papa João Paulo II nomeou o bispo titular de Nova Bárbara e auxiliar de Braga, tendo recebido a ordenação episcopal na cripta do Sameiro a 3 de janeiro de 1988, faz hoje precisamente 34 anos. A 5 de junho de 1999 foi tornada pública a sua nomeação para arcebispo de Braga, tomando posse a 18 de junho desse mesmo ano. Bem-vindo, Dom Jorge Ortiga, bem-vindo ao DMTV, à sua DMTV. Este sim que disse há 34 anos, foi um sim com dúvidas, com certezas. Como é que foi esse momento quando soube que ia ser bispo? Bom dia. Respondo imediatamente à pergunta, mas permite-me que comece por saudar todas as pessoas, de modo muito particular aquelas que poderão estar num momento de maior aflição, quem sabe da doença, mesmo de alguma dúvida, problemas de Covid, confinamentos, isolamentos, solidão. Gostaria de saudar, efetivamente, cada um. Agora, respondendo diretamente à pergunta, nós quando nos ordenamos para sacerdotes, quando sentimos este apelo e damos o nosso sim, sentimos que a nossa vida deve ser uma entrega, e deve ser uma entrega de disponibilidade, não é? Uma abertura a tudo aquilo que pode, a tudo aquilo que possa porventura vir a acontecer, não é? Não me passava pela cabeça de maneira nenhuma, digamos, há 34 anos, vir a exercer o ministério de bispo, não é? O que é certo é que aconteceu. E então tive que fazer recurso precisamente dessa disponibilidade interior e de procurar fazê-lo com alegria, porque me parece que na nossa vida, quando aceitamos as coisas de um modo contrariado, pura e simplesmente porque tem que ser, ou porque alguém obrigou, custa muitíssimo mais, não é? Mas que dúvidas teve? Teve dúvidas naquele momento? É sempre as dúvidas, a primeira dúvida é aquela da capacidade ou não capacidade, competência ou não competência, sou ou não sou capaz, não é? Ter consciência dos problemas que existem, que existiam naquela altura, dentro da Igreja e fora da Igreja, não é? E de reconhecer que, porventura, não seria capaz de os enfrentar, não é? Tenho que confessar que encontrei a minha força e a minha coragem no lema de vida que escolhi, não é? Quando eu escolhi para o lema do meu episcopado, que todos sejam um. Isto é, reconhecer que o trabalho não é meu, tem que ser de todos. É um trabalho onde cada um faz a sua parte e, ao fazer a sua parte, nos integramos na unidade e na comunhão. E foi isso que me deu, digamos, aquela serenidade de dizer vamos começar, vamos caminhar um período novo, disponível para aquilo que Deus quiser. Portanto, na dúvida, na interrogação, na perplexidade, no não saber o que poderá porventura acontecer, a resposta foi aqui, não é? Trabalhar pela unidade com todos, porque com a unidade os problemas vencem-se todos, e foi isso que efetivamente aconteceu, não é? Sr. Dom Jorge, que arquidiocese é que recebeu do Dom Eurico Dias Nogueira? Ora bem, é muito difícil dizer e responder, não é? Na medida de que eu identificava-me já com a diocese, não é? Portanto, não sei como também, nem porquê, não é? A minha vida foi passada toda em torno da diocese, tirando os meus 3 anos de Roma, mais o primeiro ano de coadjutor, não é? Depois estive nos congregados, mas mesmo nos congregados, passado pouco tempo de ser apenas reitor dos congregados, eu fui vigário do clero, não? E ao ser vigário do clero, era um território que conhecia. Ao ser vigário do clero, eu comecei logo, imediatamente, a entrar dentro, não direi dos problemas, mas também das alegrias e das realidades que aconteciam na diocese. Portanto, sendo reitor, muitas vezes teria que me ausentar para ir para Cabeceiras, para ir para Salurico, né? Para tentar encontrar a solução do problema, para poder ultrapassar qualquer diferente que tinha acontecido, né?
Portanto, é muito difícil para mim estar a distinguir, digamos, o que era a diocese no tempo do Dom Eurico e aquela que eu depois aceitei, que assumi e à qual procurei dar o meu contributo, não é? Direi que foi quase como uma linha de continuidade. É por isso que eu costumo dizer que o meu serviço episcopal, sendo de 34 anos, não é? Eu às vezes penso que terá uns 40 mais ou menos, não é? Neste sentido, não é? Porque começou, digamos, muito antes. Já se sentia imbuído desse já espírito, estava com esta responsabilidade muito grande e por isso mesmo foi um continuar, digamos assim. Não é? Aprendeu com o Dom Eurico, recorda o Bispo Dom Eurico, tirou dali ensinamentos? Eu disse há momentos, digamos assim, tive coragem em dar o meu sim por causa da unidade, né? E pronto, e foi uma das coisas que eu, apenas ordenado, logo a seguir a minha ordenação, eu tive a graça de encontrar, digamos, um carisma que me sublinhou a importância de me apoiar, se é que nos podemos apoiar, somente na unidade, né? E, portanto, quer como sacerdote, quer como padre, isso deu-me força, não é? No tempo do Dom Francisco, eu vivi no tempo do Dom Francisco, vivi num tempo muito complicado da diocese, não é? E em que eu me empenhei e me comprometi, não é? Procurando efetivamente dentro desse tempo complexo e complicado, que aqueles sacerdotes da minha idade se recordam e se lembram, não é? Eu procurei, porventura, ser alguém a fazer alguma coisa, não é? Porque a maior parte ou estava numa atitude crítica, ou numa atitude derrotista, ou numa atitude de expectativa. A situação não era fácil, não é? E, portanto, foi uma coisa instantânea e espontânea que apareceu e que se foi resolvendo, não é? Notamos que uma das marcas da sua governação tem sido o setor social. Sentiu essa necessidade logo quando chegou e tem vindo aprimorando este cuidado para com aqueles que mais sofrem? Ora bem, as coisas não nascem por acaso, digamos. No seminário nós preparávamos um pouco para tudo, não é? Mas não sabemos o que é que nos vai acontecer. Mas tenho que dizer que a minha vida ficou marcada pelo meu primeiro ano de vida pastoral em São Vítor, não é? Hoje a cidade de Braga é uma coisa, naquele tempo a cidade de Braga era outra, totalmente diferente, com ruas que eram autênticas ilhas, não é? Ilhas onde viviam multidões de pessoas com problemas familiares muito graves e muito característicos, com muita criança e com muita juventude, não é? E São Vítor, eu não queria referir ilhas, não queria referir ruas, queria dizer, não é? Mas tínhamos ali, efetivamente, algumas ruas que eram mesmo muito problemáticas, não é? E recordo que já naquele tempo, e eu tenho referido isto muitas vezes, o Monsenhor José Augusto Ferreira da Silva, um grande sacerdote, não é? Procurou responder a esses problemas sociais, não é? Através da alimentação, da sopa ao meio-dia, que tinha também a sopa da tamanca que completava um pouco estas carências, não é? Mas depois também da ocupação, sobretudo, dos tempos livres, não é? Com filmes organizados aos sábados e aos domingos, quase gratuitos, muita gente com certeza que se recordará disso, e isto é importante, não é? E o contacto com estas pessoas deu-me para conhecer a realidade da vida familiar. Não havia dinheiro para muito mais, havia isto, não é? E depois mesmo o futebol com os jovens naquela altura, sobretudo da Rua de São Domingos, não é? E outra realidade que eu contactei, que me marcou desde os meus primeiros tempos, não é? Foi o facto de, em certo sentido, eu me poder considerar o capelão do albergue, não é? Hoje são poucos os que se recordam do albergue, não é? O albergue que fica aqui ao lado, aqui relativamente perto, não é? Naquele tempo não havia sem-abrigo. Se encontrasse alguém na rua, a polícia trazia e introduzia no albergue, que tinha uma disciplina depois, porque quem geria, no sentido moderno hoje da palavra, era de facto a PSP, não é? E pronto, eu senti-me muito perto desses, eu vou dizer, sem-abrigo, não é? E das coisas que me tenho marcado na minha vida, que de vez em quando recordo, foram os funerais, fiz não sei quantos dessas pessoas, não é? Em que naquela altura ia na carrinha da funerária, ia o homem da funerária,
e o polícia responsável, ia eu e o cadáver, né? E o funeral consistia nisto, né? E, portanto, são situações, digamos assim, que me marcaram, que me chamaram a atenção para esta sociedade desigual, para esta cidade de Braga que já queria ser grande naquela altura, mas que tinha muitos contrastes, muitas diferenças, que hoje ainda continua a ter. Digamos. É isso que eu lhe ia perguntar. Hoje, esse passado continua a marcá-lo e a fazê-lo chamar a atenção para Eu não sei se sou exagerado, mas apetece-me dizer, nós hoje estamos a habituar às máscaras, não é? E hoje há muita situação mascarada, não é? Porque, efetivamente, não temos isso, não temos aquelas situações de 1970, digamos assim, mas temos outras situações, não? Porque temos muita gente que está sozinha, não é? E eu a minha primeira preocupação é as pessoas que estão sozinhas, a solidão e o isolamento, não é? São dados muito concretos, não é? Por muitas respostas sociais que pensemos que existem, nem sempre correspondem às verdadeiras necessidades daquilo que acontece mesmo na cidade de Braga. Mas a Igreja tem respondido a estes. E eu penso que a Igreja tem feito a sua parte. A Igreja nunca faz aquilo que deve. Uma das coisas que eu tenho na parte social, como noutras coisas, e vós já me conheceis também, e a Braga também já me conhece, é uma certa insatisfação. Mas na parte social eu acho que nós temos ainda mais para fazer, não é? Ainda há pouco tempo, é do vosso conhecimento, nós fizemos um protocolo com uma associação Quatro Corações, pura e simplesmente para começar a dar mais refeições ao meio-dia, não é? Sim. E neste momento são cerca de 300 refeições que são dadas ao meio-dia, digamos assim. A Diocese, o Sr. Dom Jorge empenhou-se, por exemplo, a via lacuna do pequeno almoço para o sem-abrigo, e o Dom Jorge empenhou-se para que essa fosse uma realidade. Essa foi outra nota, digamos assim, que me parecia, quando se falava do sem-abrigo, pois éramos sem-abrigo e à noite havia algumas iniciativas, a maior parte dessas iniciativas de jovens católicos que iam mesmo à meia-noite levar alguma coisa de quente para aquecer um bocadinho aquelas pessoas, não é? Mas faltava de facto o pequeno almoço, não é? E pronto, eu senti que devíamos fazer alguma coisa, tentar encontrar alguém que voluntariamente, e a Igreja trabalha sempre nos termos do voluntariamente. Tem eco do funcionamento desta pequena almoço? Sim, inicialmente foi difícil aparecerem as pessoas. Hoje tem dias de 20, 30, não é? 20, 30 pessoas que de manhã, creio que das 8h30 até às 10, tomam o seu pequeno almoço, têm a oportunidade de levar mais alguma coisa, porque há sempre menos uma peça de fruta. Temos benfeitores, há um senhor de Braga que oferece as bananas todas para cada um que quiserem para o pequeno almoço, com o leite, e depois os voluntários, que é de facto muito interessante. E é uma obra que ninguém conhece, ou poucos conhecem. O que é certo é que são cerca de 20 pessoas que tomam qualquer coisa de quente, logo de manhã, particularmente no inverno, não é? No verão até poderá ser agradável e tudo, mas logo no inverno ter um pequeno almoço. Mas o Sr. Dom Jorge diz que ainda há muito a fazer, e eu pergunto-lhe então, o que é que falta, na sua opinião, fazer? Ora bem, torna-se sempre difícil, digamos, costuma-se dizer que o caminho faz-se caminhando, e nós vamos vendo, os problemas vão surgindo, e com certeza que irão surgir muitíssimos mais, digamos. Há sempre projetos, há sempre sonhos, não é? E eu nesta altura não quero estar a falar do futuro, não é? Porque quero encerrar a etapa da minha vida, mas não podemos adormecer, não é? Quando ouvimos o Papa, dá-nos a impressão que o Papa insiste demasiado, não é? Em certas coisas. Mas é preciso insistir, não é? Porque, efetivamente, a sociedade ainda não é igual. Há muito fenómeno da exclusão e, por isso mesmo, a dignidade, aquela dignidade comum, nós não a vivemos. Não é? Mas agora, então, estamos a falar nos projetos. Qual é o peso que a voz da Arquidiocese tem nesta altura? Como é que se sente a voz da Arquidiocese da Igreja na sociedade e em Braga? É uma voz ouvida, é uma voz respeitada, é uma voz... Ora bem, é muito difícil responder essa pergunta, não é? É difícil porque houve um tempo em que, efetivamente, a voz da Igreja era acolhida não como omnisciente, não é?
mas como uma voz de alguém que quer fazer alguma coisa pelo bem-estar das pessoas, não é? O que é que nós hoje verificamos? Nós hoje verificamos que particularmente as autarquias e outras associações, porque surgiram também muitas ou pelo menos algumas associações, e é bom que isso tenha acontecido, começam também a desempenhar as suas tarefas, não é? E se até aqui há uns 20 anos atrás tudo que era da dimensão social estava nas mãos da Igreja, hoje não é verdade. E graças a Deus que não é verdade, não é? Graças a Deus que não é verdade, não é? Só que, para mim, parece-me que devia haver aqui uma maior articulação entre todos, não é? E não haver esta preocupação por cada um fazer, dá a impressão de quase uma competição, digamos assim, e cada um escondido no seu buraquinho, fazendo, digamos, a sua parte. Mas o que é que falta para esta coordenação, melhor parceria? Eu diria, digamos, antigamente quem unificava estas iniciativas todas, volto a dizer, era a Igreja, não é? Hoje devia ser a Câmara. A nossa Câmara deveria, efetivamente, digamos assim, promover, digamos assim, a união, de tal modo, digamos, que, efetivamente, né, esta sintonia de resposta social, pois acontecesse, não é? Sei que existe muito, sei que há muito trabalho feito, não estou, mas me parece que poderia existir muito mais, não é? Eu pergunto-lhe, na sua opinião, qual é o peso que a sua voz, ou a voz do arcebispo, tem na sociedade portuguesa? Eu estou a falar do caso concreto do arcebispo de Braga. O Dom Ricojo era muito ouvido, e eu pergunto, este peso ainda continua com o Dom Jorge, sendo que a sua voz na sociedade portuguesa é importante? Não sou o melhor juiz em termos de análise, autoanálise, não é? Em termos de preocupação, particularmente em termos de temas a abordar, não é? Eu tive, digamos, uma preocupação em abordar temas, eu vou dizer, de índole nacional, naqueles 6 anos em que estive na Conferência Episcopal Portuguesa. Exato. Não é? Foi um momento significativo da minha vida, de muito trabalho, de muita dedicação, e então em todas as minhas intervenções, na Sé Catedral ou noutro lugar qualquer, eu tinha sempre diante de mim a nação e sentia esta responsabilidade do país inteiro, não é? Neste momento, digamos assim, a minha palavra, procuro dirigi-la para a Diocese, não é? E é por isso que, se vós verificares, digamos, eu vou centralizando a minha palavra quase sempre no programa pastoral, não é? A Diocese que tem um programa pastoral, dou graças a Deus por nos últimos anos termos tido programas pastorais muito atuais, não é? E de procurar efetivamente martelar, e peço desculpa por esta palavra, para que entre a ideia em si e o compromisso também, não é? Mas muitas vezes, nas suas homilias e nas suas intervenções, tem essa preocupação com o programa pastoral, mas também tem sempre a preocupação de enquadrar o seu programa nos problemas sociais. Sem dúvida nenhuma. Essa é, digamos assim, a doutrina cristã não é apenas não é teoria, é uma vida, não é? E é uma vida de fraternidade, é uma vida de igualdade, e portanto é preciso fazer uma denúncia de certas situações, e é aqui que pode entrar essa referência à realidade nacional, não é? Mas procurando olhar para as nossas paróquias concretamente, e pode haver a responsabilidade que temos, por exemplo, neste momento, de olharmos para as feridas que existem, não é? E de encontrarmos remédios e soluções para essas feridas, não é? Porque continuam a existir muitas feridas, não é? E isto é válido para todo o país, não é? Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Também é certo, digamos assim, que nós, Braga, estamos, eu costumo dizer, não é, para a comunicação social, estamos no fim do mundo, não é? Tenho muitos jornalistas de todos os canais de televisão, amigos, não é? E quando passam por aqui, brinco com eles e dizem, nós estamos no fim do mundo. Só quando acontece qualquer coisa assim que ninguém quer classificar ou quer que apareça, não é? Mas o que é certo também é verdade, digamos assim, não é? Portanto, a minha voz, digamos assim, não tenho a preocupação por chegar a Lisboa, a não ser em alguns momentos, em algumas ocasiões, pois se fizer falta, pois com certeza que não terei medo de o fazer, e já o fiz ultimamente, em algumas ocasiões, tenho feito referência, digamos, a situações de índole nacional. E eu pergunto, então, peço desculpa, se essa voz, nas suas homilias,
e nas suas intervenções em cerimónias públicas, sente que às vezes a voz do arcebispo é incómoda para o poder instituído? Eu sinto que sim, não só sinto que sim, mas sinto que muitas vezes a minha voz, a nossa voz dos bispos da Igreja em Portugal é capaz de estar a ser abafada, não é? Não há, digamos, grande interesse, não é? A nível local e a nível nacional de conhecer precisamente os reais problemas e as respostas que estão a ser dadas a esses reais problemas. E quem é que tem medo? Não sei, digamos assim, e acho que o trabalho tem sido feito. Há dias falava com uma ministra e dizia-lhe abertamente, uma ministra não, a secretária de Estado da Solidariedade Social, não é? E dizer que deviam ter a coragem de passar pelo nosso interior, olhar para aquilo que acontece no nosso interior. E falava-lhe concretamente do nosso interior, aqui o temos, não é? E para a realidade da desertificação e para o fenómeno de pessoas sozinhas a viverem nessas terras, não é? Sem talvez as condições, vão vivendo como podem viver, não é? É pouca gente, os votos são muito poucos, não é? E, portanto, há um interesse em algum momento, mas o que é certo, se não é a Igreja, não é? Se não é a Igreja que semanalmente se interessa pelas pessoas, não é? E se não é a Igreja que, porventura, sabe que aquela senhora, não é, que habitualmente vai à Eucaristia todos os fins de semana e que naquele domingo não está presente e vai saber porquê é que não está presente, aquela senhora é capaz de estar morta em casa e fica 8 dias, 15, e não é caso isolado, são muitos casos, não é? Portanto, esta nossa realidade é preciso dá-la a conhecer, digamos assim. Sentiu que nesse dia, quando teve essa conversa com a Secretária de Estado, porque parece que respondeu de imediato às suas interpretações, parece que ou estava pensado ou pensou nesse momento. Ora bem, nós na vida nós temos que ter, e aqui dizer, temos que também saber como agir, não é? Naturalmente que a mensagem já tinha sido enviada antes, não é? Portanto, se a mensagem já tinha sido enviada antes, não é? E por vários meios, e por vários modos, e por várias pessoas, não é? Vários representantes do governo, é que às vezes não se diz tudo e não se faz, não se mostra tudo, não é? E, portanto, eu ia falando e mais do que falar eu estava a ouvir porque já estava a trazer a resposta que tinha sido dita talvez a 3, 4 instituições, não é? Instituições, pessoas. Pois. Sr. Jorge, eu pergunto-lhe, e esta é uma pergunta muito concreta, que é como é que está o braço de ferro que nós sabemos que existe entre a Arquidiocese de Braga e a Câmara de Braga? Ora bem, se falar em arco de ferro, o braço de ferro. Não é capaz, a frase em si é naturalmente exagerada, mas eu penso que é difícil também de responder. Não sei se é entre a Câmara em si, se é apenas em alguém da Câmara, não quero identificar absolutamente ninguém, não é? Sei que efetivamente houve um tempo em que efetivamente a Diocese era por si mesma considerada, por aquilo que era, por aquilo que fazia, pelo reconhecimento que tinha, não é? Hoje não digo que seja desconsiderada, não é? Só tenho que efetivamente que dizer que falta muito diálogo, não é? Não sei como, nem porquê, não sei qual a razão, não é? Tem havido, digamos assim, uma preocupação muito grande da minha parte de me aproximar. Posso dizer publicamente, e não quero descer em pormenores, porque não gosto de o fazer, é das coisas que mais me têm feito sofrer, não é? E termino, digamos assim, o meu mandato de arcebispo de Braga com uma mágoa muito grande, não é? Que já foi dita e voltará a ser dita mais uma vez, digamos assim, que não sei como nem porquê, que não se resolvem pequenas coisas e porque se tenta marginalizar a Arquidiocese de Braga, não é? Em Braga, e penso que não é orgulho, e se for as pessoas de Braga que me digam, não é? A Igreja em si tem que ser reconhecida, não é? A Arquidiocese de Braga não é qualquer coisa de insignificante, não é? E digo mais ainda, a Arquidiocese de Braga não é o arcebispo, não é? O arcebispo pode ser capaz, pode ser incapaz, mas a Arquidiocese de Braga tem uma história, não é? E é uma história muito grande que é preciso respeitar, não é?
que é, por exemplo, é uma pergunta assim com todas as letras, não é? O que é uma capital europeia da cultura sem a presença da arquidiocese? O património faz parte da cultura ou não faz parte da cultura, não é? O património material e património imaterial, digamos assim. É só aquelas coisinhas que fazem, festinhas que vão fazer, é só isso que é património, não? Qual é a razão da arquidiocese não estar presente em Braga, capital europeia da cultura? Não entendo, não é? É isso, por acaso era uma pergunta que nós tínhamos, e como é que, não estando a arquidiocese com assento nesta comissão, mas os edifícios, o património material e imaterial, como acabou de dizer, da Igreja, vai ser utilizado, vai ser para essa capital europeia da cultura. Veremos, não sei, já não é comigo, veremos, não é? Porque efetivamente quem não quer, não é? Portanto, isto assim para falar português, não é? E era bom que se quisesse, digamos assim, que se colaborasse, não é? Porque a minha atitude com todas as câmaras, são 16 ou 17, já nem sei que temos, por causa de Quisela e Grodeconde. São 14. E o território da arquidiocese entendo são mais dois. Perfeitamente, não tem havido problema absolutamente nenhum, tudo. Não. Agora, do resto, não sei, digamos, o porquê, porque com certeza que terão as suas razões. Já pedi milhentas vezes para nos encontrarmos, já pedi, não tem sido concedida, digamos, essa oportunidade. Tenho marcado agora um encontro para mostrar essa tristeza, mas com certeza que as coisas, quando eu sair, as coisas vão correr melhor, não é? Acredito. Vamos passar por coisas mais alegres. É melhor, eu acho que sim. Eu acho que é melhor porque esta cidade é muito bela e tudo é muito interessante e a cidade merece tudo, não é? E pronto, não é? As pessoas que vejam e que reconheçam e que tirem as suas conclusões. Não é? No ano passado, o programa pastoral da Arquidiocese falava na Igreja Sinodal e Samaritana. E parece que Braga, a Arquidiocese de Braga, se antecipou ao próprio Vaticano, à própria Igreja Universal. Como é que viu isto? Algum bocadinho de vaidade, algum bocadinho... O Vaticano ouviu Braga? Vaidade não, direi que foi talvez o Espírito Santo que nos pôs de facto nesse caminho. Na verdade, chegámos primeiro, não é? Chegámos primeiro a tentar fazer com que a Igreja tome consciência que é sinodal e que caminha com os outros, não é? Não é doutrina nova, foi sempre uma doutrina pregada, não é? Que a Igreja tem que estar no meio dos problemas, não pode estar fora, não é? Que a Igreja tem que sair, temos que sair, eu digo isto imensas vezes, não é? Eu digo que é tão importante o trabalho da Igreja dentro dos edifícios como fora, é a mesma coisa, digamos a mesma coisa, não é? E, portanto, temos que cuidar particularmente desses que não conseguem seguir o ritmo natural da vida, não é? E isto na linha da caridade, que era o programa que nós tínhamos, não é? Depois deu-se, de facto, esta coincidência e, como disse, há momentos, não é? Quando aqui de Braga falamos de programa para Braga, estamos a falar para o país inteiro e, neste momento, estamos a dizer que temos que cuidar das feridas, pegar, digamos, no amor, um amor com gestos, não é? Reconhecendo que há feridas e que é preciso cuidar dessas feridas, não é? E que as feridas depois têm muitos nomes. A começar por uma coisa que me parece que é muito interessante e que muita gente esquece, não é? Que é a questão da ecologia, que não estamos habituados, ninguém está habituado a cuidar da ecologia. Nós estamos, aqui o Diocese de Braga está a fazer um esforço muito grande e basta ver o percurso que foi feito, não é? Mas é preciso olhar para a natureza, para as feridas da natureza, que esse é um aspecto, digamos, muito importante. Não é? É uma das questões que nós tínhamos, agora que fala nisso, a questão do cuidar da casa comum. Que ideias tem que a Arquidiocese de Braga pode fazer também para ajudar a contribuir como Igreja para esta uma melhor casa comum? A Igreja, o Papa deu-nos uma encíclica, Laudato Si, sobre a casa comum e todas as paróquias, não apenas, às vezes temos a tentação de pensar que a Igreja que é a Diocese, que é Braga, não é? São todas as paróquias, e cada pároco vai fazendo aquilo que lhe é possível, não é?
Agora, concretamente, nós verificamos que aqui em Braga há este cuidado, porque a ecologia passa pela ecologia do cotidiano, e isto passa pelas pregações que se vai falando, questão do desperdício, questão de coisas pequeninas, da ecologia do dia-a-dia, não é? Mas também depois de outras atitudes, nós verificamos o compromisso que as 4 confrarias daquilo que nós autodenominamos Coroa de Braga estão de facto a fazer, não é? Que não é fácil, não é? Que seria, digamos assim, num espírito de maior colaboração, não é? Seria, digamos, talvez mais interessante ainda, não é? Mas é para continuar, e vamos continuar, e o discurso da ecologia não é discurso terminado, encerrado, não é? Há muita coisa para fazer, e estamos efetivamente a fazer, com sinais, alertando para sinais. Já há dias foi inaugurado um presépio no Bom Jesus, aproveitou-se para voltar a falar, e estamos permanentemente, não é? A insistir, não é? São coisas que não esquecemos. Não é? Continuando a olhar para a Arquidiocese e para o seu interior, São Dom Jorge, muitas vezes, algumas movimentações paroquiais não são pacíficas, estamos a falar do clero, e eu pergunto-lhe como é que tem sido, como é que foi este relacionamento ao longo deste tempo, do seu episcopado, do relacionamento com os padres da Arquidiocese? Ora bem, eu disse desde o princípio que a minha grande prioridade, sem excluir ninguém, eram os sacerdotes. E, efetivamente, nestes 20 anos posso dizer que a minha principal preocupação foram os padres, não é? Num relacionamento com os sacerdotes. E foi uma escolha, uma opção concreta, não é? E posso dizer que, graças a Deus, as coisas correram bem, não é? Porque 20 anos, 551 paróquias, não é? 2 ou 3 problemas que surgiram aqui ou acolá. Não sei o que é que se possa dizer, digamos assim. A Diocese de Braga é uma diocese pacífica, não? É uma diocese de bom relacionamento, digamos assim, de paróquias entre paróquias, de paróquias com o arcebispo, com o pároco. Evidentemente que nem todos os sacerdotes poderão estar satisfeitos por alguma coisa que aconteceu, mas continuo a dizer, somos bastantes, em termos de paróquias somos 551, não é? E em 22 anos, não é? Surgiram pequenas coisas, não é? Uma outra coisa que terá chegado à comunicação social, mas que se resolveu passado relativamente pouco tempo, que praticamente não eram problemas, a comunicação social é que fez problemas, não é? Fez daquilo um problema, digamos assim, o que era para ser resolvido em diálogo, porque faz parte, não é? Antes de se dialogar, a notícia aparece, não é? E pronto, e parece que é um problema, quando ao fim e ao cabo não é um problema, é um momento para parar, para dialogar, para ver, reconhecer que algumas coisas não estão bem e que era preciso trabalhar. Sentiu os padres consigo, de uma forma geral? Sim, e posso dizer que efetivamente, digamos assim, posso sair tranquilo, não é? Sei que haverá um ou outro que não concordará, não gostará, o estilo, a maneira de ser, mas animosidade, não há da minha parte não há com nenhum, não é? O facto de muitos deles poderem dizer foi-me com discípulo no seminário, eu era de um tempo em que o Dom Jorge estava à frente, ou estava atrás, em termos de ano. Este relacionamento que já vem desde os bancos da escola contribuiu para este bom relacionamento ao longo desses anos? Sim, eu creio que todos podem reconhecer que procurei também caracterizar, digamos, o meu episcopado por uma questão da proximidade das pessoas, não é? Não me senti, digamos assim, muito bispo de palácio, não é? E andei mais fora do que dentro, não é? Estive mais fora do que dentro, não é? Mais em contacto com as pessoas do que fugindo, digamos, às pessoas, digamos. E, portanto, se efetivamente com um grupo significativo de padres, aqueles padres do tu, não é? Do mesmo tempo, à partida era muito mais fácil, com os outros também não foi, mas isso também foi depois com o povo, não é? E com o povo, desde o povo mais simples, mais pobre, àquele que terá outras possibilidades também de viver, não é? Portanto, se há uma coisa que, dentro daquilo que é o meu lema da unidade, a unidade faz-se pela proximidade, não é estar à espera, é aproximar-se. E eu creio que a minha vida foi toda esta, de ir ao encontro, de sair de mim, de procurar ser
não ser distante, digamos assim, não é? Sim, sim. E isto era na idade como era noutra coisa. Uma coisa é certa, nunca nenhum padre me faltou ao respeito mesmo desses, não é? Todos, efetivamente, viam esse motivo para uma amizade e proximidade. Este bispo que diz que não foi um bispo de palácio, tem a noção de quantos quilómetros terá feito ao longo de 34 anos? Não sei, eu só posso dizer, digamos assim, que eu conheço a diocese, digamos, quase que palmo a palmo, se fosse possível hoje, não é? E digo muitas vezes, não é? Eu tenho o carro tem o GPS, mas eu não sei ligar o GPS, não é? Eu não sei ligar porque não uso o GPS, não é? Está tudo na cabeça. Porque quando amanhã tenho um funeral do pai de um padre, não é? Assim, para onde é que vou? Tenho esta estrada, tenho esta, tenho aquela, vou escolher. E eu é que escolho pela minha própria cabeça, não é? Sim, senhor. Isto porque tive este cuidado, digamos assim, e tenho ainda este mesmo cuidado, não é? Às vezes, hoje tenho pena de reconhecer que os sacerdotes não vivem tanto nas residências, não é? E por isso não visito tantos padres como já visitei no passado, não é? Porque é mais difícil encontrar os padres nas residências, não é? Vivem, às vezes, uns com os outros, vivem, às vezes, mais nas vilas, e tenho que reconhecer que não sei da residência de muitos, digamos assim, não é? Porque se estivessem na residência paroquial, pois com certeza que o meu descanso era pegar no carro e visitar os padres aqui e acolá, conversar, lanchar e ver qualquer coisa, não é? Hoje é um tema incontornável a questão dos abusos na Igreja. Aqui em Braga constituiu-se uma comissão de proteção de menores. O que é que esta comissão tem feito e se acha que isto se chega para aquietar corações, para acalmar corações de pessoas, para a sociedade ficar mais tranquila? Se esta comissão que foi criada responde a esta... Eu penso que neste momento é suficiente que toda e qualquer pessoa saiba que existe essa comissão de proteção de menores e pessoas vulneráveis, não é? Uma pessoa constituída por pessoas com competência técnica, não é? que acolhe quem sentir que tem qualquer problema, que teve qualquer coisa, não é? E que deve efetivamente estar tranquila, não é? Na certeza de que nós depois daremos a continuidade de vida, não é? E na certeza de que hoje continuamos a formar as comunidades, não é? Nós dizemos comunidades seguras, sãs e seguras, não é? Trabalhando para aquilo que o Papa diz e que eu digo e sempre disse desde o princípio, tolerância zero. Eu no primeiro tempo dizia um caso já é demais, digamos assim. E portanto, é tudo muito transparente, é tudo muito simples, é uma questão de efetivamente se alguém por isto ou por aquilo sente que foi minimamente, digamos assim, beliscado na sua dignidade, pois que apareça que estaremos cá para fazer a devida reparação e a devida justiça, que é o fundamental, não é? É um problema que nos incomoda, que nos envergonha, todos nós sabemos isso, mas não vale a pena estarmos a entrar nisso. Da parte da Diocese, basta dizer que existe a comissão ativa que reúne periodicamente, né, que acolhe todo e qualquer problema que houve. E que vai responder às inquietações. Responde a todas, tem respondido. E tem havido? Poucos casos, graças a Deus, não é? Escuta, sobretudo, às vezes uma outra pessoa quer, sobretudo, ou ser ouvida e pronto, não é? Entramos agora numa última fase desta nossa conversa, porque não é uma entrevista, é uma conversa. Sou Dom Jorge, eu pergunto-lhe que Arquidiocese de Braga deixa a Dom José Cordeiro. Ora bem, eu costumo dizer, digamos, que a nossa responsabilidade da Igreja é semear, não é? Eu procurei semear a minha maneira, não é? Semeando, digamos assim, uma ideia que me inquietou durante muitos anos, que eu fui dizendo que era a ideia de uma renovação inadiável, não é? Eu sei que a Diocese de Braga necessita de continuar uma renovação, não é? Esta palavra renovação inadiável do Papa Francisco e que hoje nós precisamos dela e vós sabeis que tenho usado imensas vezes, não é? Nós precisamos todos de fazer uma opção pelas pessoas, é absolutamente necessário que a nossa opção não são as estruturas, não é? A Diocese precisa de muitas estruturas, mas as estruturas
não sei se exagerei ou se não exagerei, mas as estruturas da Diocese praticamente estão construídas, há uma oportunidade, digamos assim, para o trabalho em todo sentido, a começar pela comunicação social, digamos, eu creio que o Diário do Minho se pode, digamos, orgulhar também por tudo isto, é uma questão efetivamente, de querer trabalhar, não é? Agora falou na questão da comunicação social, e esta também é uma marca sua, a aposta na comunicação social, na comunicação. Vale a pena continuar a apostar na comunicação que faz eco à palavra da própria Igreja? Sim, como ninguém, vós sois capazes de reconhecer que aqui o Diocese de Braga investiu na comunicação social, não é? Em termos de instalações, digamos, temos instalações, não é, que não vamos comparar, mas temos instalações que correspondem, não é? E, portanto, o que importa é que, efetivamente, a Igreja seja uma Igreja em diálogo, não é? em conversa, digamos assim, com o mundo, não é? E que, naturalmente, o que importa é continuar, não é? Um outro aspecto que importa também sublinhar, na minha maneira de ver, é continuar a abertura à cultura. Uma Igreja que não pensa na cultura não está a olhar para o essencial, não é? Da minha parte, eu sublinharia sobretudo dois aspectos. A experiência que fizemos da Nova Ágora, que foi uma experiência, de facto, muito interessante, não é? E o nosso Centro Pastoral Universitária, não é? Que é um centro que foi devidamente ponderado e pensado, não é? E que está a desempenhar um trabalho muitíssimo interessante com jovens universitários, não é? E que me parece, digamos assim, que é preciso, digamos, continuar também, não é? Creio que uma outra necessidade absoluta, digamos, e isto é para fazer, uma aposta nos órgãos colegiais, não é? Que estão todos determinados, mas que importa efetivamente fazer com que funcione, não? Um pormenor para mim muito interessante, não sei até que ponto é que será de continuar, mas é o trabalho de acordo missionário, cooperação missionário que nós fizemos com a Diocese de Pemba, não é? E que é o que é, neste momento, com algumas dificuldades, não é? E penso que esta consciência missionária, eu acho que ela que existe e está crescendo, digamos, e parece-me que isto é, digamos, importante, não é? O cuidar muito mais dos pobres, não é? Acho que estimular os movimentos que temos de ação socio-caritativa e o nosso Fundo Partilhar com Esperança tem que ser estimulado, não podemos de maneira nenhuma descuidar, não é? O património que temos, que é riquíssimo, grande ou pequeno, pequenas capelas e não sei o que mais, não é? Alguma coisa nós fomos conseguindo nas igrejas que estão, a maior parte delas, estão muito bem recuperadas, não é? Depois temos o Bom Jesus, que efetivamente foi, não sei como é que é dizer, foi uma honra para nós o facto de ser considerado património da humanidade, não é? O turismo religioso, não é? Há muito turismo, mas o turismo tem que ter, de facto, esta marca também do religioso, não é? E para isso, para mim, uma das coisas que é necessário talvez continuar e que eu tenho, de facto, muita alegria, não é? E já o fiz um bocadinho a aposta na cultura, e isto é a aposta na formação do clero. A formação do clero é premente continuar, não é? Mas uma das coisas também que, ao fim e ao cabo, me alegra, não é? Durante os meus 22 anos, não posso precisar, não é? Mas foram estudar para fora de Braga, para as diversas universidades, mais de 15 sacerdotes, não é? 15 sacerdotes que se habilitaram nas diferentes áreas, não é? Do saber, não é? Para poder servir a Diocese. E isso enriquece a Diocese. Enriquece a Diocese e enriquecem e elevam. E é preciso, digamos assim, que seja um potencial, digamos. Neste momento temos ainda 2 a estudar, digamos, em Roma, não é? E eu penso que é uma aposta que não se pode descurar de maneira nenhuma, não é? Porque a formação do clero e a aposta na formação de padres para que possam dar a outros, eu acho que isso que é... Uma aposta para uma igreja que é cada vez mais global. É uma coisa que não se vê, e é um assunto que não se viu, não é? Mas eu não contei, mas foram mais de 15 sacerdotes, aqueles que foram tirar o seu curso superior em diversas áreas, teologia, história, catequese, liturgia, muita coisa, direito, moral, um pouco de todas as áreas, todos os setores,
Para que o nosso trabalho hoje não pode ser um trabalho amador, não pode ser, não é? Cada vez mais nós temos que trabalhar, eu não vou dizer no profissionalismo, não, porque é diferente, digamos assim, mas com consciência daquilo que estamos a fazer. Com consciência e saber, não é? É verdade, é importante. Falar em enriquecer, a Arquidiocese de Braga tradicionalmente sempre foi uma arquidiocese com o arcebispo e com 2 bispos auxiliares. Não sei se isto depende da arquidiocese. Sim, nesta altura numa linguagem muito clara, a Diocese de Braga tem direito a 2 bispos auxiliares, não é? E deve ter 2 bispos auxiliares, não é? Neste momento só está com um bispo auxiliar, não é? Porque quando o Dom Francisco saiu, estava com 74 anos. Naquela altura pedi um segundo, enquanto organizavam o processo, não é? Portanto, entretanto, eu fiz os 75, não é? E ao fazer os 75, da congregação, digamos, dos bispos, não é? Responderam que seria melhor esperar que viesse outro, para que fosse o outro a escolher para ficar os 2. Então, em princípio, portanto, depois de... A Diocese de Braga terá sempre, em princípio, 2 bispos auxiliares, não é? O Dom Nuno continuará ou não continuará, não é? E saindo vem outros, e é esta movimentação que assistimos todos os dias. Mas é importante, como uma diocese com esta dimensão. É imprescindível, sobretudo por aquele trabalho que eu falei de proximidade com as paróquias, não é? As paróquias reclamam muito a presença do bispo, não é? E nós não fazemos com as visitas pastorais, que elas devem ser concretizadas mais ou menos de 5 em 5 anos, não é? Fazemos com os crismas e fazemos com muita outra coisa, não é? O inaugurar uma pequena obra que foi feita, não é? Talvez uma coisa que parece insignificante, nós podíamos pedir alguém para ir, mas efetivamente nós procuramos ir. As paróquias gostam de ver a presença do bispo. Porque não é que é, com aquilo que eu dizia atrás, é o poder estarmos com as pessoas, conversar um bocado com as pessoas, não é? Infelizmente às vezes com pouco tempo, mas a tal proximidade, eu acho que a proximidade que é de facto muito importante, que é imprescindível. Sr. Jorge, pergunto-lhe como é que recebeu a nomeação do Dom José Cordeiro? Com muita alegria, e para mim estava aberta a qualquer um, viesse quem viesse, é uma linha de continuidade. Somos amigos há muito tempo, por acaso, digamos assim, não é? Nós na Conferência Episcopal somos amigos de todos, não é? Mas há uns que somos mais amigos ou menos amigos, que nos ligam laços afetivos, uns mais, outros menos, é natural. E aqui no caso concreto, essa amizade e esses laços afetivos, pois existem já há muitos anos. Já o conhecia. Muitíssimo bem, antes dele ser bispo, o conhecia-o muitíssimo bem, e depois como bispo de Bragança, então ainda muitíssimo bem. São dissessos próximos. Agora o trabalho é para ele, digamos, não é para mim, digamos assim. Eu dizia no outro dia que a minha preocupação nesta altura é, à semelhança de Maria, é desaparecer, não é? Para que ele possa brilhar e estar disponível para qualquer coisa em que eu possa pura e simplesmente ser útil, não é? Muita gente se preocupa com aquilo que eu vou fazer, eu devo ser o único que não estou preocupado com o que vou fazer. E o que é que vai fazer, Dom Jorge? Não estou preocupado, está a ver, com aquilo que vou fazer, não é? Vou ver se, quando ele chegar, depois tirarei uns 15 dias de um certo descanso, não é? E depois, dialogando com ele, conversando com ele, irei ver onde é que poderei efetivamente ser útil, sem me intrometer em absolutamente nada na vida da Diocese, na orientação da Diocese. Um ou outro diz que às vezes, pelo meu temperamento ativo, que eu sou incapaz de estar parado, e não é verdade, mas procurarei. Mas vamos continuar a ver o Dom Jorge a celebrar? Não, sem dúvida nenhuma, com certeza. Admito não é uma paróquia, mas ser capelão, continuar a ajudar. Tudo é possível, pode ser capelão, pode ser pároco, pode ser outro trabalho que me seja confiado. Ainda era capaz de aceitar uma paróquia como pároco? Com um prazer. A saúde depende um pouco da saúde, mas não teria problemas nesse aspecto. Mas uma capelania na cidade de Braga é capaz de ser talvez aquilo que eu possa sugerir, não no sentido de ser capelão, mas no sentido de ser útil e de estar ocupado, de poder dedicar tempo a ouvir pessoas. Não? Eu ia dizer, confessar, eu tive 14 anos nos congregados, um tempo maravilhoso da minha vida, não é?
E o tempo mais significativo destes 14 anos foi aqueles minutos ou aquelas horas que eu gastei ouvindo as pessoas. E sobretudo os jovens, Dom Jorge. Sobretudo os jovens. Não é? Foi naquela altura, eram adultos também, mas sobretudo os jovens. E os jovens necessitam muito de ser ouvidos. Não é? E havendo um espaço para serem ouvidos, eu estou convencido que aparecem. Não é? Eu costumo dizer, digamos assim, eu sou do tempo do 25 de Abril, não é? Eu fui nos congregados em 73, depois de 74, e residia numa zona central do 25 de Abril, na Avenida Central, que ao lado tinha a sede do CDS, não? Com as bombas de vez em quando e outras coisas, e barulhos e manifestações, quase todos os fins de semana e por aí fora. E com todos estes grupos a surgir, de jovens e não sei o que mais, não? Tenho imensos jovens daquela altura, não é? De quem sou amigo, MRPP e por aí fora, não é? Não. Hoje, muitos deles já não os conheço há muito tempo, não, mas nunca gostei muito do café. Ali o café hoje é a McDonald's, não é? Exatamente. Portanto, mas hoje a Igreja tem de continuar a ouvir os jovens? Eu penso que sim, nós devíamos ser capazes de criar estruturas de escuta, não é? Como fazer, não saberei dizer, mas as nossas paróquias terem espaço precisamente para isso. Mas nas cidades era preciso isso. E nos congregados naquele tempo fazia-se isso, não é? Era e agora ouvir. Que se prepara para as jornadas também é um momento importante para os ouvir e para deixar. Mas era o ouvir individual, pessoal, não é, que acontecia com algum que tinha o seu problema, a sua mágoa, a mãe doente, o pai isto, e depois com tudo aquilo que estava ligado, não é? Mas era depois uns com os outros, não é? As nossas reuniões eram essencialmente de partilha de vida, não é? E nós tínhamos todos os dias, digamos aí, uns 20, 30, não é? Que não passavam sem dar uma voltinha aos congregados, não é? Agora, no final da missa das 7, havia ali um grupo que se encontrava sempre, que ficavam na conversa, não é? E isso era muito importante, não é? Mas conversas sempre positivas, digamos assim, não é? Notamos que sempre que fala sempre dos congregados com muito carinho. Queríamos perguntar, assim, neste tempo de bispo, de vida religiosa, se tivesse que escolher dois momentos, um momento muito feliz, ou momentos muito felizes e momentos menos bons, se tivesse que escolher dois momentos, como é que tinha ou é difícil? Olha que é difícil de escolher e sobretudo colocando assim no ou e, não é? Porque eu penso que os momentos mais negativos são os mais positivos, não é? Muitas vezes. Não é? Explique lá um pouco. Quando nós efetivamente decidimos seguir alguém, não é? Nós decidimos seguir alguém, mas seguir alguém até ao fim, não é? E quando nós nos colocamos, digamos, num caminho deste Jesus jovem, atraente, que responde com a sua palavra, com o seu olhar, com a sua atenção, não é? Ele fala também quando está no alto do Calvário, não é? E um dos momentos mais maravilhosos, maior amor e mais profundo, é Jesus no alto do Calvário. Isso poderá parecer uma contradição, não é? Não é por acaso, penso eu, e é uma interpretação que faço muitas vezes, que Maria, a mãe de Jesus, estava junto do Calvário, serena, de pé. Não sei se haveria alguma mulher que perante aquilo fosse capaz ao menos de sentar-se numa pedra ou ter alguém a segurar. Não, imagino, não é? Porque o positivo e o negativo, quando são amados, têm um significado muito grande, não é? Mas, a vida muitas vezes é problema e torna-se problema porque nós não abraçamos a vida como ela é, assim, com a profundidade que ela tem. Mas nestes 34 anos, Sr. Dom Jorge, qual foi aquele momento de Calvário para si? De Calvário não me confesso que não estou, digamos assim, a ver, não é? Olha, dos 34 anos, o momento de mais alegria que eu tive, e já posso dizer, já posso falar do sino diocesano. Aí foi um dos momentos em que maior, digamos, alegria para mim, foi um disso, não é? De Calvário, foram muitos dias com muitas coisinhas que eram ultrapassadas. Eu costumo dizer que o travesseiro fica com tudo, digamos assim, e no dia seguinte vamos para a frente, é um novo dia, não é? E ver cada momento que passa, recomeçar e pronto. Mas isto com toda a verdade, digamos assim. Se for aqui a fazer uma história, eu tinha que pensar aqui muito a ver se encontraria um momento, não, que a entristecer, sim, há momentos falamos daquelas pequenas coisitas que surgem na vida da diocese
aquelas manifestaçõezinhas que às vezes aconteceram, não é? Entristecem, não é? Mas passa e têm um sentido, ajudam a refletir e a tirar conclusões. Não é? Sr. Dom Jorge, mesmo para finalizar, qual é a mensagem que gostaria, neste momento de retirar-se, que cada um de nós, da Arquidiocese, qual é a mensagem que gostaria de deixar? Eu era capaz em primeiro lugar, de entrar dentro do coração de cada um e fazer-me um com cada um, não é? Identificar-me com todos, com os mais pobres e com os mais ricos, não é? E dizer a cada um que, na verdade, não está sozinho, não é? Não está sozinho porque Cristo está com eles, mas eu, Bispo da Diocese de Braga, também estou com cada um, não é? E gostaria mesmo de estar de um modo muito sensível e muito profundo, que sentissem, digamos, esta minha presença, de carinho, de amor, não é? De ternura, porque faz falta, não é? Isto era aquilo que eu gostava de dizer da minha parte, não é? E, portanto, e depois disto, não é? Gostava de dizer, se nós estamos numa igreja sinodal, não é? Que quer dizer caminharmos juntos, não é? Sabendo que uns vão mais à frente, outros vão mais atrás, uns caminham com ritmos diferentes, não é? Mas nunca estamos sozinhos, não é? E cada um acredite que não está sozinho, se quiser, que olhe para o lado, não é? E que encontrará sempre alguém, não é? E se não tiver ninguém, se aparecer que não tenha ninguém, bate à porta da igreja, não é? E se quiser bater à porta, eu não sei para onde é que vou residir, não sei para onde vou residir, mas para onde irei residir, se quiser que bata à porta, que tenha um amigo para ouvir, não é? Ouvir não é apenas, às vezes, e vou dizer uma coisa que às vezes pensa-se que a ajuda é dar dinheiro, tudo isso pode acontecer, uma vez ou outra, mas talvez não seja o mais importante, não é? O ouvir com o coração para que a pessoa se liberte e possa sorrir, possa encarar a vida com entusiasmo, porque vale a pena viver hoje no meio destes problemas todos, não é? Portanto, eu estou com cada um e, se quiserem, digamos, estar também comigo, não é? Caminhamos juntos, não é? Nesta aventura maravilhosa de ser uma família, pessoas que se amam, que se querem bem, têm defeitos, todos nós temos defeitos, não é? Que nos magoamos. Eu costumo dizer, só magoam os calos as pessoas que estão perto umas das outras, às vezes são mais amigas, são as que magoam, não é? Faz parte, é inevitável, não é? Perdoemos, aceitemos, ultrapassemos, vamos para a frente, não é? É preciso esclareçamos as coisas, não é? E andemos para a frente, não vale a pena, esta vida são 2 dias, como diz o povo, não é? Portanto, por que não? Uma vida de felicidade e de alegria, por que não? Não é? Se nós podemos e devemos ter. É isso que eu desejo para todos. Particularmente neste ano, esperando que a pandemia nos liberte um bocadinho e nos dê, digamos, este prazer de ser um pouco mais minhotos, não é? Isto é, pessoas que se abraçam, não é? Pessoas que mostram a ternura e o carinho, não é? E a felicidade, não é? de estarmos com os outros na festa da vida, não é? Sr. Dom Jorge, muito obrigado. E foi a entrevista com Dom Jorge Ortiga, arcebispo primaz, já agora administrador apostólico, e até um dia destes, se Deus quiser.